A importância da isogravura para o ensino de arte na educação básica. Trabalhar a isogravura dentro das aulas de arte contribui para reforçar a ideia de que não existe uma forma ideal de se desenvolver a expressão artística na sala de aula da educação básica. O uso da isogravura a partir da reutilização de bandejas de isopor que iriam para o lixo motiva o estudante a ter uma maior responsabilidade com o meio ambiente. Ou seja, além de quebrar com aquele preconceito de que materiais simples não podem servir para fazer um trabalho artístico, o aluno ainda vai estar aprendendo a ter responsabilidade com o meio ambiente, trabalhando a isogravura na sala de aula. Um adolescente que reutiliza uma bandeja de isopor para gravar um desenho que servirá de matriz para diversas impressões, fica admirado com a possibilidade de ver sua gravura impressa a partir de um material simples, que pode produzir um efeito rústico e autêntico. Além disso, consegue perceber que um trabalho artístico também pode ser realizado com materiais simples, encontrados no seu cotidiano, ou seja, a arte não está distante da realidade do aluno. Nós conseguimos, a partir da isogravura, aproximar a arte da realidade do aluno, fazer o aluno perceber que com coisas que ele tem no seu próprio cotidiano, ele consegue sim fazer um belo trabalho artístico, se expressar artisticamente. Trabalhar com a isogravura nas aulas de arte da educação básica proporciona ao estudante a possibilidade de se expressar artisticamente produzindo gravuras, sem precisar utilizar objetos cortantes, como a coifa e o estilete de precisão, utilizados na xilogravura, nem utilizar diluentes e vernizes tóxicos, comumente utilizados na gravura em metal, além de proporcionar a compreensão da técnica da gravura, bem como o entendimento de como surgiu a impressão seriada idêntica. Então, o aluno vai ter a chance de entender a parte histórica de como surgiram as primeiras gravações, né? Entender que na época que não existia a imprensa, que não existia a fotografia, que a gravura ela era utilizada para ter essa impressão seriada, né, para termos várias impressões a partir de um mesmo original. Porém, depois da invenção da imprensa, a gravura ela passou a ter um caráter mais artístico. E além de compreender tudo isso, o aluno vai poder vivenciar isso na prática. Para um estudante que já nasceu na era digital, poder experienciar a impressão seriada de um trabalho seu a partir de uma matriz construída por ele próprio é algo que vai além de entender como surgiram as primeiras impressões. É experimentar uma forma de criação artística que pode ser reproduzida igualmente em diversos suportes, de uma maneira rústica e original. É se deixar deleitar pelo fruir, gravar, intervir, deixando sua marca com originalidade. O aluno vai poder, por exemplo, entender que a partir da gravação da matriz original dele no isopor, ele vai poder imprimir aquela arte que ele fez, não apenas em papel, mas se ele quiser e com a tinta adequada, ele vai poder imprimir, por exemplo, numa camiseta. O trabalho com isogravura nas aulas de arte da educação básica proporciona ao estudante compreender na prática como funciona a técnica da gravura, desenvolvida a partir do reuso de materiais como bandejas de isopor. Compreender como a imagem desenhada é transferida para o papel, numa impressão que pode ser seriada a partir do mesmo original. Além disso, a isogravura contribui eficazmente com o processo de desenvolvimento criativo, proporcionando ao estudante uma maneira diferenciada de exercitar sua criatividade. Aqui nós temos o exemplo da imagem 1, né, de uma aluna do 9º ano imprimindo uma isogravura com excesso de tinta na matriz de isopor, né, onde nós temos aqui algumas falhas de impressão, que a tinta
ficou dentro da gravação que ela tinha feito, né? Consequentemente, acabou sendo impressa, ou seja, a gravação não ficou muito profunda e a maneira como ela colocou a tinta no isopor acabou obstruindo aqui a gravação do isopor e ocasionando essa mancha que não deveria ser impressa. Então, a partir desse erro, a aluna colocou novamente a tinta na matriz do isopor e fez essa segunda impressão, né? A imagem 2 é a reimpressão, né, do trabalho da imagem 1, porém com menos tinta. A gente já percebe claramente a nitidez, né, da impressão na gravação do isopor aqui nessa área. A gente consegue ver que a gravação ela está mais nítida, mas, além disso, nós conseguimos perceber que existem umas manchas, né, bem diferenciadas, que isso não estava na gravação da matriz original. Então, na imagem 2, temos áreas gravadas, se apresentaram com mais nitidez, a forma como a tinta foi espalhada na matriz de isopor ocasionou umas manchas de tinta que não faziam parte da gravação, contribuindo para que outra imagem fosse formada. Podemos perceber, com o simples exemplo mostrado anteriormente, quantas possibilidades de criação e recriação num processo artístico podem ser obtidas a partir da técnica de isogravura. Além da criação artística em si, trabalhar a isogravura na sala de aula é uma forma de contribuir para a preservação ambiental, visto que as bandejas de isopor que iriam para os aterros sanitários, né, iriam parar nos aterros sanitários, passam a ser uma matriz para a gravação da gravura, que poderá ser usada para uma impressão em série, não necessitando que o aluno descarte essa matriz apenas com o primeiro uso. Experienciar a arte no espaço escolar a partir de um material que está presente no cotidiano e que só iria servir para poluir o meio ambiente, se não fosse reutilizado, é vivenciar a amplitude da arte perante a vida. O trabalho com isogravura no ensino de arte da educação básica não apenas proporciona ao estudante a oportunidade de criação artística, mas também de reflexão, conhecimento e entendimento da arte no seu contexto mais amplo. Então, quando o aluno, principalmente os alunos do 9º ano, que esse experimento foi feito, foi realizado na aula de arte com alunos do 9º ano, quando eles têm a chance de trabalhar com a isogravura na sala de aula, eles conseguem perceber que aquela bandeja que ele reutilizou, que porventura tinha na sua casa, ou se não tinha, ele pediu a um vizinho, a um colega, a um professor. Então, além desse trabalho artístico, tem a preservação ambiental, porque essa bandeja que iria parar no lixo vai virar uma matriz para para o seu trabalho artístico, e tem também essa relação entre a comunidade escolar, né, proporcionando assim um engajamento entre os próprios estudantes e entre professores, funcionários e a comunidade em si. Então, o trabalho de isogravura é bastante rico em vários sentidos, porque proporciona essa amplitude, né, da arte perante a vida do aluno, aproxima a arte da vida do aluno e ele vai perceber que a arte tem sentido na sua vida.